Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Um inscrito meu, Diego Barbosa dos Santos, perguntou se eu tinha visto uma matéria que saiu no Super Vasco, não sei se hoje ou ontem, e essa matéria fazia referência a Anselmo Góes, né? E essa matéria é tendenciosa ao ponto de levar o torcedor vascaíno a achar, a entender que o Vasco vai sofrer novas penhoras. Como assim, Marcelo? O RCE é um regime central de execuções, onde todas ficam juntas e você paga um valor percentual mensal para o RCE, né? 20%. E aí, exatamente por isso, por esse valor muito alto e pelos juros muito grandes, que o Vasco, ao fazer a recuperação judicial, trabalhou nessa situação aí, né? Explica melhor, explico. Um clube, uma empresa que não está em recuperação judicial, ela tem a opção única do RCE, né? Dívidas trabalhistas, etc. e tal. Até mesmo para dívidas cíveis é possível você fazer um regime centralizado. Mas aí, juros altos, valor alto mensalmente para ser pago. E como o Vasco entrou em recuperação judicial, há a possibilidade de todas essas dívidas daí serem equalizadas na recuperação judicial, né? Eu trago esse pessoal daqui e levo para cá da recuperação judicial. E o Vasco fez isso. Muitos ele levou já com acordo pronto. Salvo engano, quem assinou o contrato lá, aceitando os valores que o Vasco disse que ia pagar, forma de pagamento e tal, ganhou até 15 mil reais. Foi um negócio desse. Foi o que saiu aí, né? E o Vasco, quem não assinou esse documento, está fazendo as composições, né? Apresentou plano de credores na recuperação judicial e está aguardando agora os credores se manifestarem, e tem também a questão da habilitação. Outros credores, ou melhor, credores que não estão ali naquela planilha, podem dizer o seguinte: olha, eu não estou aí não, eu quero me habilitar. Ou impugnação de valores, né? O Vasco pode falar que deve 50 ao Zezinho e quer pagar 10, mas o Zezinho fala assim: não, o Vasco me deve 100, ele tem que pagar 30, né? Então está nesse momento de habilitações de credores, impugnações e tal. E quando ela for chancelada, a recuperação judicial, todos esses débitos aqui do RCE vão ser pagos aqui, né? Então essa matéria do Anselmo Góes dizendo que o Vasco obteve uma derrota na Justiça do Trabalho, blá blá blá, ela está desconexa, né? Porque uma das coisas que o Vasco fez ao entrar em recuperação judicial é valer-se dela para pagar valores menores num prazo maior com juros menores. Isso é recuperação judicial. Então, não há que se falar, Diego Barbosa dos Santos, respondendo a você no comentário que você fez hoje no YouTube, né? Não há que se falar em possibilidade de penhoras, porque o Vasco vai dar calote, não quer pagar, está desistindo de pagamentos. Não, ele está levando esses pagamentos ao juízo universal da falência / recuperação judicial, né? Para pagar lá num tempo maior, num valor menor, né? E isso é recuperação judicial, que, entre aspas, né, substitui o RCE, né? Empresas que não estão em recuperação judicial não podem usar a recuperação judicial para trazer o RCE para dentro da recuperação, óbvio, mas o Vasco está em recuperação judicial. E aí pode estar levando esses valores todos aqui do RCE, né, para a recuperação judicial, pagando lá
inclusive para diminuição de juros, porque os contratos que foram assinados entre 777 e Vasco falavam sobre isso, RCE e ataque à dívida. Olha, tem que pagar 50 por mês. Esses 50 títulos de quê? Dívidas, principal mais juros. Ok, a 777 ia lá e pagava o principal mais juros. Mas tinha que atacar a dívida, né? Pagar um outro valor principal para que não gerasse juros. E não foi feito isso. E o Vasco jamais conseguiria pagar o RCE desta forma, sem alguém para injetar grana, né? Era uma bola de neve. E o Vasco, fazendo a recuperação judicial, está colocando esses débitos dele aqui na recuperação judicial para pagar menos juros num valor menor e em menos tempo do que era pago no RCE. Então está respondido aí Diego Barbosa dos Santos, numa matéria tendenciosa do Anselmo Góes, está até meio truncada a matéria, né? E claro, né? Reproduzida pelo Super Vasco, porque inclusive os canais aqui do YouTube, os caras não pensam em porra nenhuma, né? E a matéria do Anselmo Góes lá, ataca aqui e tal, não sei o quê, vão vender like, engajamento, né? Então, está explicado aí, Diogo Barbosa dos Santos. Outro ponto é o seguinte, né? Eu falei sobre a coletiva do Thiago Mendes. Aí eu fiz uma pergunta aqui, né? Fiz um pensamento com relação a um comentário de um inscrito meu hoje também, né? Nesse vídeo, lá no Kawaii. Qual foi a última vez que o Vasco trouxe um jogador que resolveu? Qual foi a última vez que o Vasco trouxe um jogador que, quando ele veio, resolveu? Quando que o Vasco vai trazer um jogador que resolve realmente? Thiago Mendes resolve meus problemas? Quando que o Vasco vai trazer um jogador em atividade no futebol competitivo? Thiago Mendes não está no futebol competitivo. Quando o Vasco vai trazer um jogador que não seja teste, ou readaptação, ou promessa, né? Thiago Mendes é uma readaptação. Quando que o Vasco foi em algum time do Brasil e tirou o cara de lá jogando bola, né? E o Pedrinho reclamava muito disso, falava que não, o Vasco não faz isso, o Vasco pega isso, pega aquilo, reclamava até com justiça das contratações da 777, muitas até promessas, né? Orelanos da vida, mas faz igual, né? Ele reclamava, mas faz igual. O nosso amigo Pedrinho, numa total bipolaridade, né? Porque comentarista, ele tinha uma conduta e agora como presidente, outra conduta. Inclusive, o Pedrinho tem é um super-herói, né? Ele tem o dom da invisibilidade. Eu não lembro agora, me deu um branco, né? Eu acho que é o Quarteto Fantástico, talvez, né? Talvez o Pedrinho faça parte do Quarteto Fantástico, né? O dom da invisibilidade, não aparece, não fala. Mandou a Dilmar Lopes hoje para falar alguma coisa na coletiva do Thiago Mendes, que fez uma síntese de 39 segundos, né? Esse é o presidente que a gente tem aí, né? Então, Vasco não traz jogadores que resolvam e tal. E não se esqueçam, né? Do Bucha antigo, Marcelo Santana. Bucha atual, Admar Lopes. O que é Bucha? O cara que fica à frente para os idiotizados falarem mal desse cara que está à frente e não do presidente que contrata, né? Que assina. O Pedrinho é quem assina, é o que assina. Quem não lembra do Marcelo Santana dizendo, não, pô, quem estiver fora do Brasil, quem vier de fora, brasileiro ou estrangeiro, tem que vir para resolver. Vai resolver realmente, né? O vídeo ficou extenso por conta da resposta do Diego Barbosa dos Santos aí, né? Uma pinceladinha sobre quando que o Vasco trouxe jogadores que resolvam, né? E vou tentar responder aí em outro vídeo, Rogério Fonseca 4.811, né? Uma pergunta importante dele lá. As perguntas importantes, eu estou soltando um vídeo agora para ficar bem explicado aí para os meus inscritos, que merecem total, inarredável, inafastável
Inegociável respeito. Vasca Análise, até o próximo vídeo.